Glória a Deus, irmãos. Vamos colocar em pé em reverência à Bíblia Sagrada, ao tempo de nós meditarmos brevemente na Palavra de Deus. Temos corredor hoje. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus novamente, capítulo 4, versículo 1. Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante, é a leitura que vamos fazer da Palavra de Deus. Enquanto você procura aí também, ontem à noite nós inauguramos uma congregação, da Igreja Evangélica Quadrangular. Estivemos lá com alguns irmãos e foi um tempo precioso mesmo na presença de Deus. Deus se fez presente naquele lugar e nós estávamos ali, mais ou menos umas 10 pessoas, uma forquinha, umas 10 pessoas, e pudemos sentir ali fortemente a presença de Deus. Foi algo grandioso, algo sobrenatural. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante, a Bíblia Sagrada, ela nos relata assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Repita comigo: eu não vivo só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus grandioso, Deus de amor, Deus que faz milagres, prodígios, maravilhas e coisas extraordinárias e sobrenaturais serem realidade em nossa vida. Nós pedimos, Pai, que neste tempo oportuno que estamos reunidos neste lugar, nós já te cultuamos, já te louvamos, e agora nós pedimos que a tua bênção, papai, venha sobre cada um de nós, trazendo provisão, trazendo graça, trazendo unção, trazendo um tempo poderoso e extraordinário. E que em nada, papai, nós possamos ver a tristeza, ver a turbulência, ver o desgaste de nossas vidas e de nossas almas, mas que em tudo possamos ser salvos e abençoados, em teu nome. Amém e amém. Os irmãos podeis assentar. Irmãos, essa palavra vem borbulhando dentro do meu coração, e foi o tema que eu preguei ontem na congregação, desde ontem, quando eu fui visitar, passear na casa de uma irmã, irmã Terezinha, Deus abençoe sua vida. Irmãos, quem aqui já passou alguma vez pelo deserto? Quem saiba, nessa noite, você esteja passando pelo deserto. Ontem eu conversava com uma irmã e ela começou a me contar a história de conversão dela. Posso colocar um pouquinho aqui, irmã? Ela começou a me contar a história de conversão dela. Eu vou simplificar bem aqui, qualquer dia a gente escreve, ela conta, Vou simplificar bem aqui, mas para você ter uma ideia, meu amado e querido irmão. Esta irmã estava tão destruída, mas tão destruída, que tudo estava dando errado na vida dela. Tudo. Pense aí no lado financeiro. Estava ruim. Ela falou que ela não tinha provisão dentro da sua casa. Não é que ela estava na miséria, ela não tinha o que comer. Ela estava além da miséria. Ela estava passando por um tempo de uma dificuldade extrema. Pense aí no casamento. Estava difícil também. Qualquer área da sua vida que você trazer agora, que você tem um problema, uma dificuldade, aquela irmã estava pior que você com toda certeza. E para não piorar, e as mulheres vão entender bem isso, porque minha esposa se solidarizou com ela ontem, para piorar toda a história, ela pegou naquela quinta-feira à tarde, lavou toda a roupa, colocou no varal, e a hora que ela pendurou toda a roupa no varal, que ela entrou para dentro da sua casa, ela escutou o barulho. Pá! O varal rompeu. Ou seja, meu amado e querido irmão, pense na bênção do estado de espírito que estava essa irmã. E ela foi bem honesta, igualzinha a mulher de Jó.
Ela falou assim: pastor, o que eu maldiz, o que eu falei de palavra naquele dia de mal, o senhor não faz ideia. E eu xinguei, tirei dos cachorros e pus em tudo que estava acontecendo em minha vida. De repente chegou uma vizinha, era uma vizinha, né? Mas chegou uma vizinha. Mas chegou uma cunhada. E falou para ela: pare. E pregou um pouco do evangelho para ela. E falou assim: olha, eu vou numa igreja, lá na Quadrangular. E quando eu vou naquela igreja, Deus fala comigo, Deus tem solução. E começou a pregar a palavra para ela. E ela no meio daquele deserto, diga assim comigo, deserto. No meio daquele deserto, essa irmã, ela falou para a cunhada dela: eu vou na igreja então hoje à noite. Eu vou nessa igreja hoje à noite. E ela estava sozinha para vir na igreja e a cunhada iria acompanhar. Daqui a pouco a cunhada passa avisando que não poderia vir. Que ela teria que atender uma outra situação, um outro problema e não poderia vir na igreja com ela. Então diz que ela desceu sozinha, irmãos, ela mora lá, quase perto da irmã Edicléia, né, irmã Edicléia? Ela mora para lá da La Torre, sabe? É bem lá, né, irmão Alessandro? É mais ou menos lá, longe. E ela foi tomar um banho para vir para a igreja. Quem já tomou banho de água quente aí para vir na igreja hoje, diz amém. Se o irmão do teu lado não disse amém, faz assim, ó. E a irmã foi tomar um banhão para vir na igreja. A hora que ela liga o chuveiro, irmão Pedro, sabe o que acontece? Pega fogo no chuveiro. Desculpe, irmão, mas a senhora estava encrencada mesmo, né? Vamos ser sinceros aqui. Pega fogo no chuveiro. Mas pega fogo de um jeito que o chuveiro chega a cair, quebrar, sair do lugar. Está ali o irmão Valdir, que é pedreiro, sabe como é que fica, né, irmão Valdir? Só o cano. E ela toda ensaboada. Ela chamou o marido dela foi lá, arrancou o que tinha, sobrou de fio, de chuveiro, e tirou tudo, e ela conta que ela, naquele cano gelado, tomou aquele banho gostoso, né? Bem bom aquele banho, bem gelado. E ela não desistiu. E ela pegou e saiu da casa dela e veio para a casa de oração. Irmãos, quando o problema está para vir, vem com vontade, não vem? Que a irmã chega para atravessar a ponte da prainha, começa a chover. Começa a chover. E com certeza ela estava com guarda-chuva, né? Ela estava com tudo em ordem aquele dia. Começa a chover. E ela traz um discurso ali em cima daquela ponte também, né, irmã? Forte. Um dia ela conta. Se eu contar, você não vai entender, mas ela traz um discurso forte. Que ela chega na casa de oração. Ela entra naquela casa de oração porque ela tinha um problema que ela veio resolver aquele dia. Ela tinha acabado de receber uma carta do banco, da Caixa Econômica Federal, que a casa dela estava indo a leilão por falta de pagamento. E como ela encheu os olhos de lágrimas ontem para me contar, era a única coisa que ela tinha. Mesmo financiada, mas era a única coisa que ela tinha. Aí ela entrou na porta da igreja, ficou meio ali, porque estava molhada, né, irmã? Olhando. De repente o pastor Romeu fala lá na frente: olha, Deus manda dizer para uma mulher aqui que hoje Deus vai ser provisão na tua vida, hoje Deus vai abençoar a tua vida. E ela conta que ela ficou no culto, sentiu a presença de Deus tal, e foi para sua casa cheia de fé, né, irmã? No outro dia ela foi lá na Caixa Econômica com toda a fé, porque ela tinha aquele problema enorme para resolver. Ela entra na Caixa Econômica e o gerente até conhecia ela, irmão, de tanto que ela ia lá reclamar para o gerente. Estou mentindo, irmã? Falando a verdade. O gerente conhecia ela. O gerente olha para ela e fala assim: Terezinha, é bem você que eu quero falar com você. Bem você. Irmãos, ela relata que o culto acabou aquele dia 9h40. O gerente chama ela e fala assim: ontem era por volta de umas 10 horas da noite, eu em casa, fui olhar no computador, caiu lá um e-mail lá, de que foi uma carta errada para a sua casa. A sua casa não está indo para leilão.
e tem aqui uma oportunidade para a senhora resolver o seu problema. Ela resolveu o problema dela inteiro. Eu sou apaixonado por esse Deus. Ontem eu fui na casa dela, meus irmãos, que casa. Tipo rico, sabe aquela casa tipo rico, irmão? Deus lhe abençoe, irmão. Sabe por que eu estou falando isso para você, meu amado e querido irmão? Porque muitas vezes nós estamos no deserto, como Jesus estara naquele momento, e não entendemos o porquê. A palavra de Deus traz para nós que Jesus já havia se consagrado, ele acabara de ser batizado, ele acabara de receber sobre ele o Espírito Santo. Então ele vai e se consagra e vai até o deserto, e apenas 3 homens na Bíblia suportaram, digamos assim, o jejum de 40 noites e 40 dias. Moisés, Elias e Josué. E agora Jesus. E quando ele estava naquele deserto, meu amado e querido irmão, ele tem neste deserto, quando tudo já parecia deserto, ele tem nesse deserto uma experiência que poucos de nós sabemos o que é. Ou até já vivemos essa experiência, e até passamos por essa experiência e perdemos a batalha no meio da experiência. No meio daquele deserto, depois de ter se preparado, Jesus Cristo espiritualmente, diz a palavra de Deus, então foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus amados e queridos irmãos, nós muitas vezes precisamos de algo da parte de Deus, mas Deus deixa a gente, como a irmã ficou, de mal a pior, e nós não entendemos o porquê. Parece que não há a solução, parece que não rompe, parece que não se equilibra, parece que não há a vitória. E aí nós começamos, meus amados e queridos irmãos, a ser muitas vezes tentado. Tentado não pelo diabo em pessoa, mas pelas situações que aparecem para nós. Tentado, meu amado e querido irmão, muitos a tirar a sua própria vida. Tentado, meus irmãos, muitos a vender o que tem para quitar dívidas. Tentado muitos irmãos a fazer sacrifícios enormes para ser curado por um doutor, por um médico ou por alguém. Jesus Cristo, meu amado e querido irmão, ele foi tentado no deserto. Mesmo ele sendo o próprio Deus, entendemos assim no livro de João, capítulo 1 em diante. Mesmo ele sendo o próprio Deus entre nós, mesmo ele sendo a parte que estava em vida da Trindade divina, em corpo físico como nós, o diabo o tentou. Diga assim comigo: se o diabo tentou a Jesus, quem dirá eu? Se o diabo foi sem vergonha o suficiente, astucioso o suficiente, para tentar comprar, convencer, negociar com Jesus, para acabar com o sacrifício da cruz, imagine o que ele fará para nós dia após dia. Mas a palavra de Deus diz para nós que o tentador se aproximou dele, e ainda o provocou, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, diz o versículo 3, diga então que essas pedras se transformem em pão. Meu amado, se Jesus Cristo quisesse um x-salada do McDonald's, que ia ser inaugurado 2000 anos depois, ele poderia estalar os dedos e ter um x-saladão com alface, com tomate, com tudo que tinha direito na frente dele. E ele responde, meu amado, o Krebsburg, né, Kleber? Podia só estalar os dedos e ter um Krebsburg, mas ele responde:
Vamos, irmãos, responder com Jesus nessa noite? Quem topa aqui falar a mesma coisa que Jesus falou para o diabo, diz amém. Aí vem, meu amado e querido irmão, Jesus respondendo. Repita comigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pode ser que te falte tudo, mas se não te faltar um ouvido atento ao que Deus tem para dizer para você nessa noite, nada mais vai te fazer falta, porque você tem a única coisa que importa, que é a presença de Deus cuidando de ti todos os dias. Aí vem, meu amado e querido irmão, o diabo, e não desiste. O diabo é astúcio, o diabo é ligeiro, meu amado e querido irmão. Eu fico observando as pessoas que afrontam o diabo. Ah, vamos dar uma surra no diabo, vamos dar uma surra no capeta. Dá tempo, meu irmão. Uma vez eu fui num retiro e o pregador começou a falar para os jovens. Vamos dizer para o diabo que na nossa vida ele não tem vez. E começou, meus irmãos, fui assim na frente dos jovens. Vai lá, escreva um cartaz bem grande. Bota na porta do teu quarto, que ali o diabo não entra, porque você vai pisar na cabeça do diabo. E daí trouxe aquele versículo de pisar na cabeça do serpente, irmão Pedro. E foi longe. Porque pisar na cabeça da serpente, porque o diabo é um derrotado, é um fracassado, e pá, e pá. Irmãos, eu fui virando fã daquele pregador, de tão macho que ele era contra o diabo. Ele foi colocando o diabo embaixo dos pés dele, pisoteando na cabeça do diabo, fazendo um escarcéu com o diabo. E eu pensando assim, o diabo deve estar meio nervoso hoje. E aquele irmão, mas olha, irmão, pense num homem poderoso. Eu pensei, não vai precisar nem Jesus voltar. Esse rapaz aí já vai resolver o problema. Meus irmãos, o rapaz pegou e falou, coloque-se em pé agora. E eu fiquei de pé também, né? Se o rapaz é macho, eu vou na fé dele, não tem problema, né? O rapaz tem fé para expulsar o diabo do quanto é canto e pisar na cabeça do diabo e cortar o rabo do diabo. Eu vou junto. Ele levantou e começou a oração dele. Agora que se manifeste neste lugar toda a potestade do mal. Aí eu fiquei, tremi na base, irmãos, abri meu olho e falei, e agora eu vou para fora. Vai que acontece, né, irmãos? E se acontece, o que faço eu? De repente, meus irmãos, uma menina lá na frente deu um salto, uns 2 metros de altura. Ela saltou e começou a falar com voz de homem, aquela moça. E eu assim lá atrás, né, irmãos? Aí eu desse tamanho assim, ó. Filho do pastor Romeu, né? Tinha que apresentar alguma solução para aquele problema, né? E eu lá sentado lá atrás, irmãos. O Alessandro conhece essa história, né, Alessandro? O macho do pregador lá me sai correndo lá da frente. E vem correndo e chega em mim e fala assim, pastor, me ajude, o demônio pegou a irmã lá na frente. Eu quase olhei para ele e falei, é contigo, cara? Que eu tenho a ver com isso? Quase dei uma de Jesus, falei, vê se é chegada a minha hora. Irmãos, eu fui lá, um borbulho de gente em cima da irmã. Eu peguei aquela irmã e falei, irmã, vem aqui comigo. Eu levei ela lá no fundo e ele já sumiu, não sei nem por onde que foi. E ele já sumiu e aquela irmã, levei ela lá para o fundo, chamei mais 2, 3 pastores, oramos, pedimos a Deus que acontecesse ali o livramento. E no outro dia aquela irmã estava orando pelos outros jovens, porque Deus tinha dado o livramento para ela. Mas o que eu quero dizer com isso para você? Não brinca com o capiroto. Você tem 3 anos de crente. Não, vamos mais longe. Você tem 10 anos de crente. Você tem 20 anos de crente. Você tem 30 anos de vida. Você tem 40 anos de vida. Tem até gente aqui com 60, 70 anos de vida. Talvez você já leu a palavra de Deus 200 vezes, ou a Bíblia inteira umas 200 vezes. Mas o diabo já morou até com Deus no céu. Ou seja, a experiência dele é muito maior que de todos nós juntos. Sabe por que aquele demônio saiu daquela mulher? Porque eu fiz, os pastores fizeram, como Jesus fez naquele deserto. Ele reconheceu sua fraqueza e chamou a presença de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Então, meu amado e querido irmão, o diabo, ele é astuto. Ele é, meu amado e querido irmão, provocador. E nós não podemos brincar com o diabo.
Nós não podemos brincar com o pecado. E Jesus estava naquele deserto, então, e diz o versículo 5, então o diabo levou-o a uma cidade, a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Irmãos, o diabo conhece tanto a Bíblia que ele pode usar a Bíblia mesmo para nos confundir. Ele usa versículos bíblicos para tirar a sua atenção. Ele usa a palavra de Deus, isso mesmo que você está ouvindo, para te tirar do foco. Ele usa armadilhas que tem, meu amado e querido irmão, e ele usa versículos, porque o diabo diz assim, porque está escrito. Veja o que o diabo diz, né? Diz para o próprio Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, porque está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, vamos responder também? Repita comigo, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo não desiste, meu amado e querido irmão. Não foi difícil para ele largar, irmã Nilce? A história da irmã Nilce, ele é cabeludo, irmão. O dia que ela me contou, eu já contei essa história para os irmãos. Ela ficou contando para os outros, porque eu fogi. E não sou louco de ficar ouvindo aquelas barbaridades que ela fazia. Desculpe, irmã. Mas hoje Deus lhe sarou, né? Ele purificou. Hoje eu abraço a irmã e sinto a presença de Deus. Aí vem, meu amado e querido irmão, e diz para nós no versículo 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Deus, Ele criou o homem, a terra e tudo que nela há. Mas o próprio homem entregou todas essas coisas na mão do diabo. O diabo tem controle sobre muitas pessoas. O diabo tem controle sobre muitas estruturas. O diabo tem controle sobre muitas condições e situações que eu e você não fazemos ideia. Enquanto eu e você ficamos brigando aqui, o diabo já dominou uma estrutura que está acima de nós e dominando a todos nós. Pastor, isso é teoria da conspiração. Leia o livro de João, leia o livro de Apocalipse, que diz que todos os reinos serão entregues na mão de quem? Da besta. A besta é levantada por quem? Aí vem, meu amado e querido irmão, eu e você. Quando nós, meus amados e queridos irmãos, não nos consertamos em Deus, nós entregamos a nossa vida nas mãos do diabo. E aí o diabo tem autoridade de oferecer-nos para Jesus. Nós entregamos a nossa família nas mãos do diabo quando não buscamos servir a Deus. Se você buscar a Deus, você tem o amor de Deus sobre você. Mas se você não buscar a Deus, você tem o amor do diabo sobre você. E aí nós temos que tomar cuidado para colocar a nossa vida e as nossas coisas e todas as situações nas mãos de Deus e não do diabo. Diga assim comigo, a minha família está nas mãos de Deus. Quem também está na mão de Deus aí, aplaude bem forte esse Deus vivo. Obrigado, irmã Glaci, Deus abençoe, senhora. Aí vem, meu amado e querido irmão, o diabo oferecendo os reinos da terra para Deus. O diabo oferecendo as maravilhas da terra para Deus. O diabo oferecendo, meu amado e querido irmão, tudo aquilo que era dele, ou ele tinha achado que era dele, para Deus. Era tudo que você possa imaginar. O diabo mostra diante daquele monte tudo. E ele só pedia uma coisa em troca: que Jesus se curvasse perante o diabo e o adorasse, e que tudo seria de Jesus. Aí vem, meu amado e querido irmão, a terceira resposta que Jesus dá ao diabo no meio daquele deserto. Vamos lá? Repita comigo. Retire-se, Satanás, pois está escrito,
adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Oh, aleluia! Se você agarrar nessa noite, nem que seja só na orla do manto, se nessa noite você abraçar a Jesus, se nessa noite você deixar Jesus entrar no seu coração, se nessa noite você deixar Jesus Cristo trabalhar na vida da tua família, se nessa noite você deixar Jesus Cristo agir na tua vida, então você vai viver o que está escrito no versículo 11, que é o versículo chave desta leitura, desta mensagem. Coloca para mim no telão ali. Livro de Marcos, Mateus capítulo 4, versículo 11. Mateus capítulo 4, versículo 11. Então, o diabo o deixou. Repita assim comigo: diabo, aqui você não tem vez. E eis, quem chegou? Quem é que chegou lá? Chegar a fazer o quê? E eis que chegaram os anjos e o serviram. Feche seus olhos, porque os anjos do Senhor estão passando aqui nesta noite. E não importa a tua situação, tua condição, não importa a maneira como você está, não importa o vale, não importa o deserto, não importa a dor, não importa a situação que você se encontra, nesta noite o próprio Deus dará ordem aos seus anjos, aos seus miríades de arcanjos, aos serafins e aos querubins, e eles virão atrás de você, eles virão à sua frente, eles virão à sua esquerda, eles virão à sua direita, eles virão sobre ti e embaixo de ti, e eles serão os teus cuidadores. Coloque-se, portanto, nas mãos do Senhor. Coloca-se, portanto, nas mãos do Altíssimo. Senhor, nosso Deus e Pai, dá nessa noite a cada um de nós a experiência de termos os anjos de Deus sarando nossas feridas, limpando toda e qualquer enfermidade, limpando e sarando todas as áreas de nossa vida. Pai, o Deus que servimos, clamamos e adoramos, Ele está neste lugar. E não importa como eu e você estejamos, Cristo nos ama. Converse com o teu Deus, seja sincero para com o teu Deus. Fale para o teu Deus em que momento da vida você está. Fale para o teu Deus daquilo que está acontecendo com você, com a sua família. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
Amém, irmãos. Coloque-se em pé por um instante. Dá para cantar aquele louvor que ainda que a figueira mirta, né? É isso, mas assim, eu não sei cantar. Hoje eu não vou cantar, prometo para vocês. Né? Quinta passada eu cantei, hoje eu não vou cantar. Eu gostaria de convidar você nessa noite. O corredor já está formado, daqui a pouco nós vamos encerrar o culto e você vai passar por este corredor, você vai receber, não a imposição de mãos, mas o direcionamento das mãos sobre sua vida, sobre a vida da sua família. São pessoas que oram, se consagram, têm um objetivo de fé, que é abençoar você. E onde há concordância, ali é o milagre, então a hora que você passar por aqui, eu profetizo que você vai receber o seu milagre em nome de Jesus. Mas eu gostaria de, neste momento, convidar você, é um louvor só. São 9h05 até 9h10 o louvor está cantado, 9h10 a gente já faz, o pastor Romeu dá a bênção apostólica e nós passamos o corredor, vamos para casa. Mas eu gostaria que você fizesse dos próximos 5 minutos, os 5 minutos mais importantes de sua vida. Eu gostaria que neste momento nós vamos ler novamente as 3 respostas que Jesus deu ao diabo. E depois de nós lermos essas 3 respostas, eu gostaria de te convidar a você separar os melhores 5 minutos dos últimos anos da sua vida, para você adorar e engrandecer ao nome do Senhor. Repita comigo, nessa noite, nós vamos fazer um clamor neste lugar. E ao som do louvor que será tocado, os anjos do Senhor, eles vão bater asas dentro dessa casa de oração. E você vai sentir o vento do Espírito Santo onde quer que você esteja. Vamos lá então? Diga assim comigo, primeira resposta. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Oh, aleluia. Segunda resposta, diga assim, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Terceira e última resposta diz assim, retira-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adore ao teu Deus. Feche seus olhos. Se não sabe orar, se você não tem palavras para orar nessa noite, pelo menos presta atenção neste louvor. Se você não faz nem ideia da letra do louvor, você pode ler no telão. Mas se você conhece esse louvor e se você deseja fazer um tempo de plena adoração, que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, abre teu coração, igreja. Há um Deus que mandou os seus anjos nessa noite para servir a cada um de nós. E este Deus está neste lugar para fazer morada e habitar no seu coração. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Oh, Deus de provisão. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Deus de provisão, Todavia eu me alegrarei, Deus de mudança de vida, Deus de mudança de história está nesse lugar. Com os seus olhos fechados, existem algumas pessoas nesse lugar que estão com uma dor que tem incomodado a sua vida faz dias. Coloca agora a sua mão no lugar dessa dor. Uma pessoa agora falou que não dá para pôr a mão no lugar da dor porque é muita vergonha. Então aproxima o máximo possível que você puder a sua mão do lugar dessa dor. Quando estávamos falando do testemunho da irmã que recebeu um abatimento em sua dívida, tem um irmão que está dentro dessa casa de oração que ele tem a mesma situação. E Deus me fala que ele me chamou de mentiroso nessa noite. Este irmão me chamou de mentiroso nessa noite. Deus não vai fazer isso acontecer na sua vida por sua fé, mas Ele vai fazer isso acontecer na sua vida pela fé da irmã que testemunhou. Mas depois você testemunha. Certa vez, o pastor Romeu, em uma visão, falou que ele enxergava um lugar onde existiam órgãos humanos como se fossem em potes. E à medida que as pessoas se achegavam para perto de Cristo,
Deus ia substituindo os órgãos humanos, Deus ia dando vida, Deus ia restaurando, Deus ia trocando aquilo que estava defeituoso por algo novo. Nesta noite vai acontecer cirurgias no mundo espiritual dentro desta casa de oração. Tem algumas pessoas aqui que estão precisadas de fazer uma cirurgia e não estão podendo porque o médico mandou esperar por conta da pandemia. São cirurgias eletivas. Não vai esperar, você não vai precisar esperar a vontade do governo ou do médico ou o tempo dessa pandemia passar, porque Deus vai operar na tua vida hoje em nome de Jesus. E não serei eu a orar, será o Abraão dessa igreja, o meu pastor, o teu pastor. Tome posse nessa noite. Você que conhece alguém que está doente, alguém que está passando por uma dificuldade, eu convido você a colocar a sua mão sobre a sua orelha, porque foi pela orelha que você ouviu a pessoa falar deste problema para você. Coloca a sua mão sobre a sua orelha, a orelha que ouviu a reclamação, a orelha que ouviu o problema, porque Deus vai transformar essas palavras de dor, essas palavras negativas, e você será um instrumento de milagre para essa pessoa que está precisando. Então todos agora, de uma forma ou de outra, com seus olhos fechados, por gentileza, recebam a oração do nosso pastor. Deus que faz as coisas acontecerem, e neste lugar foi falado do teu nome, nome maravilhoso, nome Deus forte, nome Deus fiel, nome poderoso que guerreia as nossas guerras. E eu digo para você, igreja, o céu está aberto, o Senhor está pronto nesta noite. Através da tua fé você será alcançado. Receba o teu milagre, a tua cura, a solução dos problemas agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos digam amém. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu vi nesta noite um anjo esparramando brasas no meio desse corredor. E o que foi falado aqui vai se concretizar nesta noite ainda, na tua vida. Não perca a oportunidade. Deus vai fazer algo neste corredor na tua vida. Mão em posição de receber. O grande amor do Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e esta doce e poderosa comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e assim para sempre. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Quinta-feira que vem